fácil te encontrar aqui. Minha filha está quase morrendo lá em casa. Me falaram que o Senhor pode curar. Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Filho, eu tô indo lá em direção ao teu problema. Filho, eu tô indo lá. Pra mim não existe dilema. A promessa não morreu, a herança está de pé. Não perca a tua fé. Talita cumi, levanta, menina. Talita cumi, levanta, tem vida, tem vida, tem vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua.
Boa noite! Olha quem que está aqui! Vocês não estão enjoadas de mim, não? Boa noite, meus amores! Glória a Deus! Quarta-feira, culto do Conexão. Uma bênção ter todas aqui, glória a Deus. E aí, vocês estão preparadas para ouvir essa mulher maravilhosa? Vamos fazer nossa oração então, meninas, para a gente começar e a Tairine já ter a oportunidade de ministrar. Amém? Senhor Jesus, obrigada, Pai, por mais essa reunião, por mais esse culto, Senhor, na tua presença, por esse encontro tão precioso que acontece todas as quartas-feiras, Pai. Antes de qualquer coisa, nós pedimos, Senhor, a tua presença nesse lugar, que a tua presença seja palpável nesse ambiente, Senhor, e que o Senhor possa usar a tua filha como um instrumento, porque eu creio que o Senhor tem algo muito poderoso e precioso para falar através da vida da Tairine, Senhor. Em nome de Jesus, desde já eu repreendo toda retaliação, toda seta, todo dardo inflamado lançado contra a vida dela e da família dela, Senhor. Porque nós sabemos que aquele que coloca a mão do arado não pode olhar para trás, e aquele que se coloca de frente, Senhor, para poder fazer a tua obra, para falar a respeito do teu amor, da tua palavra. Nós sabemos que o inimigo se levanta, mas ele se levanta para cair. Então, que a Tairine esteja guardada, revestida, blindada, do alto da cabeça à planta dos pés, e que nesse momento o Senhor toque no coração de outras mulheres, para que esteja presente aqui nessa reunião, Pai, em nome de Jesus. O Senhor é bem-vindo aqui nesse lugar, Pai. É o que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Ai, preparada? Oiê. Né? O que não tem remédio, remediado. Estou preparada, tô brincando. Glória a Deus. Então pode deixar Deus te usar aí. Fica à vontade. Boa noite, meninas. Boa noite a todas. Eu queria dizer que eu não sabia o que falar. A Thalita me convidou e aí eu pensei, meu Deus, o que eu vou falar? Acabei de falar meu testemunho. Vou falar ele de novo? Ou, sei lá, parecia estranho. Isso foi na segunda-feira. E aí, quando foi na terça-feira, Deus falou, você vai ter o que falar. Calma, tenha paciência. Terça-feira era o segundo dia de retorno do trabalho e eu tive um problema lá que para mim era muito grande, né? Mas para Deus os nossos problemas são pequenos. E aí, vivendo esse problema, eu liguei para a Aline, pedi um auxílio, fui ali revestida pelas palavras dela, fiz uma oração, fui ao embate desse problema e tive uma negativa. Nisso que eu tive uma negativa, eu fiquei muito arrasada. Só que eu tinha que continuar. Que eu estava em horário de trabalho, eu só ia encerrar às 17 e era aniversário do meu sobrinho primogênito, à noite. E aí Deus quem manda falou, você não vai nesse aniversário, você vai para a igreja. O curso é de terça e sexta e domingo. E a igreja é longe, enfim, eu precisava de carona e eu mandei uma mensagem para Mariana, Mari Vitec, falei, você vai na igreja? Ela, vou, passo aí e te levo. Falei, eu preciso muito, tudo que eu preciso é na igreja. E indo na igreja, o apóstolo levou um pregador de fora e um cantor de fora. E eu acho que eu nunca tive uma experiência tão forte com Deus como eu tive ontem. De você ser pega no colo, sabe? E Deus te mostrar certinho tudo que você tá passando, por que você tá passando, e me lembrar um testemunho para contar hoje. Olha, que doido. E aí, por isso que eu coloquei esses dois louvores da Thalita Cume, para mexer nas estruturas da nossa casa, dar autorização, né? Que ela deu, no louvor fala que dá autorização para mexer na casa, e se render a ele aos propósitos dele, né? Eu me rendo,
para conhecer-te mais, para viver da tua palavra. E como eu falei no testemunho passado, eu contei a segunda parte do meu testemunho, que foi o falecimento do meu pai. Mas a primeira parte é que desde criança nós fazemos parte de um espírito de um centro de umbanda que eu detestava. Os meus pais, eles eram cabeça, minha tia era chefe, e eu nunca gostei daquilo, detestava. E quando eu tinha por volta de uns 6 anos, a minha tia recebeu uma mensagem dizendo que ela precisava fechar, porque Deus ia usar muito a vida dela. Tô resumindo, porque é o testemunho dela e eu quero contar o meu. Os meus pais saíram daquela vida, né? E eles conheceram a Jesus. Só que a minha mãe conheceu a Jesus, o meu pai não conheceu, porque meu pai era viciado e ele doou um relógio que ele tinha, ofertou um relógio que ele tinha, e ele viu esse relógio no pulso do bispo e nunca mais ele quis voltar para a igreja. E aí ele pisinhou muito mais a gente. E eu tive encontro com Deus, e eu fui a menina dos olhos do Senhor até os meus 14 anos. Quando eu estava com uns 15 anos, eu era muito, muito crente, eu vivia, eu anotava, eu era da dança, eu tinha o ministério da dança. Mas aí quando eu fiz uns 15 anos, eu quis conhecer o mundo, eu comecei a namorar, e eu me afastei completamente dos caminhos do Senhor. E a minha vida se destruiu. Aí com 23 anos eu fui morar no interior de São Paulo, e antes de morar no interior de São Paulo, eu fui mandada embora e fiquei com muita raiva, e eu fiquei sem chão, não tinha estudo, só tinha o ensino médio, não tinha nada, não tinha fé. E aí eu falei para Deus assim, se você me fazer passar nesse vestibular, eu não assisto o filme do 50 Tons de Cinza. E eu não falei que eu ia entregar minha vida para Deus, só falei essa promessa. Aí eu passei no vestibular, fui embora namorando, namorei 5 meses, um namoro muito conturbado, eram 8 anos de namoro, só que aí por distância só deu certo 5 meses e a gente terminou. Nisso que a gente terminou, eu virei um lixo humano, tipo, eu queria conhecer o mundo. As minhas amigas, que eu achavam que eram as minhas amigas, elas falavam que eu precisava conhecer outras pessoas, que eu precisava abrir as minhas gavetas, que eu era muito certinha, que eu tinha um namorado só a vida inteira. E aí eu abri a janela para o inimigo. Eu comecei a ficar com várias pessoas. Eu estudava em Presidente Prudente, mas nas férias eu vinha para São Paulo. E aí eu frequentava baile, samba rock, e aí eu comecei a ficar com pessoas, e eu comecei a ter relacionamentos com pessoas, e eu sempre, desde pequena, eu aprendi que o nosso corpo, ele é templo, né? A gente precisa cuidar dele, e eu nunca tinha beijado, eu fui dar meu primeiro beijo com 16 anos, porque eu tinha muito temor, e aí, olha isso, eu me guardava tanto, e depois eu me abri, me destruí. E eu comecei a ter depressão profunda e eu não contava para ninguém. Um amigo da faculdade viu que eu estava muito mal e ele falou assim: eu vou te levar no psicólogo da faculdade. E eu falei assim: não, eu não vou. Ele falou: não, você vai. E aí ele me levou no psicólogo e uma psicóloga, ela falou assim para mim: você tem 2 opções, ou você procura uma igreja ou eu te interno no PAI, que era um hospital psiquiátrico. Aí eu preferi procurar uma igreja, né? Só que nisso que eu decidi procurar uma igreja, eu ficava com 4 pessoas ao mesmo tempo. Eu já estava ficando com um homem que hoje é meu esposo, que é meu marido, e ficava com mais 3 pessoas aqui em São Paulo. E aí eu comecei a ir para a igreja no, no Arena Jovens e fui aprendendo, né, que não dava para ter aquela vida. E aí eu falei pro meu ficante, que no caso era meu marido hoje, que eu não queria mais ficar com ele, que eu ia me guardar e eu não ia mais ficar com ninguém. Terminei com todo mundo. E ele falou assim: não, eu quero ser seu amigo, eu posso ser seu amigo. E começou a ir nos cultos do Arena junto comigo e com a menina que morava comigo. Numa dessas, eu fui pro retiro.
Nisso que eu fui pro retiro, eu contei da parte da pastora do meu pai. Só que também teve a parte de que um dos caras que eu ficava, ele era um garoto de programa na faculdade, ele vendia o corpo dele. E a menina que morava comigo ficava com um garoto de programa que era soro positivo e ela não sabia. E a mãe dela, muito crente, só que da língua afiada, falou que nós íamos morrer em 1 ano. Ela jogou essa promessa na nossa vida, um tempo atrás. E a gente ficou meio assim, né? E lá, nesse encontro, manifestou, foi terrível, mas o Senhor libertou. E nisso, eu fiz um voto lá dentro. Eu falei para o Senhor que se a minha amiga não tivesse AIDS, eu entregaria minha vida para ele para sempre. Para sempre, para sempre. Só que eu também poderia ter, eu não sabia, mas eu também poderia ter. Isso era um domingo. Na segunda-feira, a pastora mandou uma líder levar a gente no posto de saúde para fazer todos os exames que precisavam ser feitos. E a gente fez os exames e dura 20 minutos. O resultado desse exame é rápido. Foram os 20 minutos mais longos da minha vida. Mas, para honra e glória do Senhor, todos deram negativo. E aí ela começou a chorar, eu comecei a chorar. E aí eu falei, não tem volta, a gente vai ter que entregar a nossa vida. E dali em diante eu tive uma intimidade muito grande com o Senhor e ele foi transformando, ele foi moldando. E aí ganhei o meu marido para Jesus, a gente começou a namorar. E aí a gente começou a ter um namoro santo. A gente namorou durante 8 meses, depois a gente namorou 11 meses, depois nós ficamos noivo por 8 meses e casamos. Ninguém entendeu, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Eu estava muito preocupada com o que falar aqui hoje, porque eu lembro que eu pedi para Deus mexer nas minhas estruturas em 2014, e Ele mexeu. Ele me tirou de São Paulo e me colocou no interior. Quando foi 2022, Ele mexeu nas minhas estruturas novamente. Ele me tirou do interior e me trouxe para São Paulo. Só que ele me trouxe para São Paulo e eu fiquei fria. Eu fiquei completamente afastada de Deus. Eu não tinha uma igreja mais. A minha pastora tinha falecido de Covid. Eu me sentia órfã. Eu não tinha achado um lugar para mim. E aí eu comecei a frequentar o Tabernáculo da Glória. E eu estava sem trabalhar. E eu experimentei falar com Deus da mesma maneira com que eu falava antes, né? Senhor, se o Senhor fizer isso, eu entrego isso. E eu pedi um emprego e Deus foi muito rápido em me dar esse emprego. Novembro, quando foi dezembro, eu fui chamada para entrevista, janeiro, deu tudo certo. Comecei a trabalhar em fevereiro, achei que era o trabalho dos sonhos e comecei a sofrer demais nesse trabalho. De fevereiro de 2023 até dezembro de 2023, eu sofria demais, muitas feridas na pele, doenças emocionais e muitas saídas médicas. E aí eu falei para Deus ontem, o que eu vou falar nesse culto, né? E ele falou assim, fala o que você tá passando. Aí eu comecei a pesquisar, como passar pelo sofrimento e voltar mais forte. Aí apareceu, eu vi na Bíblia online isso. Cada um de nós certamente sofrerá algum momento de nossas vidas. Como conselheiro, já vi sofredores sendo transformados. Já vi as pessoas debilitadas por traumas que aprenderam a sofrer bem. Oro para que você perceba a sua história, que a sua história não acabou. Você pode vivenciar o sofrimento, mas pode passar por esse sofrimento bem. Ao invés de ficar se perguntando por quê, pode perguntar o que virá depois. Você pode se tornar resiliente. Aí eu fui olhar na palavra, o que a palavra falava, né? Tiago 1:2 fala assim, meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflição, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Construir resiliência requer a substituição de pensamentos falsos por verdadeiros. Nas nossas guerras, dirigimos conscientemente nossos pensamentos e, com muito trabalho, substituímos esses pensamentos automáticos e destrutivos por pensamentos de esperança, verdade e gratidão, até mesmo inconscientemente ou consciente. O que eu tô querendo dizer? Eu fui chamada para uma reunião no trabalho
E eu estava achando que eu ia trocar de horário, porque o meu filho trabalha em escola, meu filho tem 4 anos, ele vai iniciar nessa escola, e estava vago 2 horários. Eu pensei, tenho filho, ela vai me colocar no horário mais cedo. Mas a minha coordenadora me colocou, eu permaneço no horário que eu já estava, das 8 às 6. Uma mulher que não tem filho vai entrar das 7 às 5, das 7h30 às 5h30, e um rapaz que também estava super adequado, vai entrar às 7 e sair às 5. Eu fiquei arrasada. E eu fiquei dura ali, e eu não queria transparecer o meu sofrimento para aquelas pessoas que me pisaram tanto no ano passado, eu não queria de jeito nenhum. Eu segurei, saí de lá e fui pro banheiro chorar. Nisso que eu fui pro banheiro chorar, eu falei, eu preciso de alguém, eu preciso ouvir alguém. Só que não pode ser nenhuma das minhas amigas, porque elas vão ficar com raiva, elas vão sentir a minha dor. Aí eu lembrei, Aline. Veio a Aline na minha cabeça. Aí eu falei com a Aline, ela falou, você tem autoridade como mãe, você pode reivindicar, o senhor sabe. Se você tiver ou não, tá tudo bem, mas você pode ter o sim também. Eu orei, eu ajoelhei, eu me quebrantei, eu pedi, eu falei, Senhor, o Senhor conhece meu coração. E ali eu senti, eu falei, não, vou lá falar. E aí, o que eu recebi? Um não. Aquele não me frustrou muito, porque para mim aquele não foi o silêncio de Deus. Falei, caramba, eu acabei de pedir, tipo, eu achei que eu senti que ele ia me ajudar. E ela falou, não, você precisa ter uma rede de apoio muito boa para ter o seu filho aqui. Porque fulano tem filho aqui e nunca me deu problema. Começou a voltar contra mim. E aí eu fui para a igreja. Nisso que eu fui para a igreja, chegou lá, o pregador começou a falar sobre sofrimento. Sobre o sofrimento de Jesus no Getsemane. Sobre Jesus falar com Deus e Deus não responder Jesus. Sobre Jesus achar que Deus não respondeu, porque Jesus estava com medo de morrer no Getsemane. Mas ele não morreu no Getsemane. Jesus teve força, deu o passo e saiu do Getsemane. E eu fiquei, nossa. E foi um levita de fora da Paraíba, e tudo que o pastor falava, ele anotava e virava música. E ele cantava esses louvores, e aí ele falava, e ele falou assim, no meio da pregação, você achar que Deus não está falando com você, e vocês ir para o banheiro chorar, esperar os seus olhos clarearem para que ninguém perceba que você está chorando. Nossa, aquilo foi. E ele falou, tira esse medo do teu coração. O sofrimento te ensina muito. O que se aproxima quando todos desaparecem? Para de ir atrás daquele que nunca esteve ao seu lado. Vai do lado de quem não está falando com você. Ele falou assim, Jó, quando achava que Deus ia vir falar com ele, quem aparecia era o Satanás. Mas Deus, mesmo sem falar, ele age nas nossas vidas. Ele pode estar calado, mas em silêncio ele move as coisas. Hoje, ele falou, amanhã você vai ter o melhor dia da sua vida. Eu não tô chorando, porque eu chorei tudo que eu tinha pra chorar ontem. E eu acordei com o olho desse tamanho. E eu fiquei, Senhor, o que vai acontecer na minha vida hoje? Ela me chamou para um feedback para falar sobre o ano passado. Ela falou que me achou muito estranha quando eu fui falar com ela sobre o meu filho, sobre o horário. Parecia que ela tinha me prometido alguma coisa que eu já estava esperando. Falei, não, eu não estava esperando nada. Eu só quis ter a oportunidade de esclarecer para você que eu queria um horário mais cedo, se não hoje, possivelmente, mas futuramente. E eu gostaria que você deixasse marcado aí. Só que nesse meio tempo de 2023, além de eu ter essas feridas na pele, eu tive 11 saídas médicas para poder ir ao médico ver essas feridas da pele, e ela expôs isso hoje. Você teve 11 saídas médicas, eu tive 2. Eu entendo que é um caso urgente, mas você teve 11 saídas médicas, e ela ficava me acusando, me ferindo, e eu falei, daqui não vai sair uma lágrima. O Senhor é comigo, em Deus eu sou forte.
Aí eu falei assim, então eu quero aproveitar e falar das 11 saídas médicas, que nas férias eu fui fazer os meus exames e eu tô com um mioma, que eu preciso operar, e eu tô com uma hérnia. Só que eu já falei pro médico que eu vou operar em julho, porque eu falei pro médico, ela não vai deixar eu operar no período letivo. Ela olhou, respirou, eu vi uma serenidade no rosto dela que eu nunca tinha visto antes, e ela falou assim, não, Tairine, espera só eu contratar essa segunda pessoa, e aí você pode sim ver sua operação, porque é proibido operar nas férias. Férias é um período de descanso, por lei não pode. O funcionário tem esse direito, e como é um caso de saúde, você pode operar sim. E eu fiquei, nossa, é Deus, só pode, porque ela nunca falaria isso, nunca deixaria. E eu acho que Deus está falando para eu falar sobre isso, que com certeza alguém aqui está sofrendo por alguma causa e tá achando que Deus não tá falando, tá achando que Deus não tá movendo. Mas Deus tá movendo sim. E eu escrevi algumas coisas, muitas coisas, não sei se dá para vocês verem, e eu gostaria de compartilhar com vocês. O sofrimento nos ensina muito. Ele nos dá a graça da paciência, da tolerância, da fé e do discernimento. O sofrimento nos leva à escuta, gera estrutura, dá resistência e nos ensina a entender que as mãos para quem também está em sofrimento é o caminho preparatório para o seu testemunho que irá levantar muitas pessoas. Deus te trouxe aqui para falar com você hoje. Deus vai trazer a sua resposta. Deus quebra o silêncio hoje, como ele falou isso para mim ontem, eu falo para você hoje, mulher. Deus vai trazer a sua resposta. Ele te trouxe aqui para falar contigo. Tudo o que o inimigo pôs na sua mente, ele tira agora. A sua mente é uma mente de vencedora e não de derrotada. Essas marcas é para você mostrar para alguém que você um dia esteve no fundo do poço e ele te tirou de lá. Um dia eu fui imunda. Eu tinha vários namorados. Eu podia ter um diagnóstico de AIDS e ele me tirou do fundo do poço. E eu achei que aquele sofrimento era suficiente. Mas não. Eu falei, por que eu tô sofrendo tanto se eu tô me dedicando ao Senhor? Eu tô falando mais com o Senhor, eu tô orando mais, eu tô buscando, eu tô querendo ser mais íntima. Mas você ser íntimo do Senhor não significa que você não vai passar por provações, que você não vai viver o sofrimento na terra. Jesus sofreu, por que você não vai sofrer? Transformando o nosso pensamento e nos recuperando das dores da vida. Eu decidi que eu não vou mais sofrer com as minhas dores. As minhas dores, elas vão ser o impulso para eu ter mais força e para eu me jogar mais para Deus. E no tempo dele, ele vai falar e vai agir ao meu favor. Hoje ela falou, olhou no meu olho e falou, eu tô vendo o seu trabalho, a sua hora vai chegar. Ano passado, eu não vi a Tairine pelos meus olhos, eu vi pelo que as pessoas falaram. Esse ano, eu quero conhecer a verdadeira Tairine. Ou seja, eu não estava preparada para esse horário. O Senhor prepara as coisas ao modo dele. O meu marido pediu as contas do trabalho onde ele estava, agora ele está trabalhando de carro para ter uma flexibilidade para poder pegar o nosso filho. Então Deus cuida de tudo ao nosso redor. Não fica desesperada, porque ele vai cuidar. A gente não sabe como e nem quando, mas ele vai cuidar de cada detalhe. Você não vai passar fome, você não vai passar frio, você não vai passar sede e você não vai passar medo. Esse medo que te aprisiona, que te cativa, que faz você ficar frustrada, ele vai quebrar por terra nessa noite. Juntas nós vamos orar por todos os medos que nos aprisionam e faz que a gente seja coitadinha, que faz com que a gente tenha medo, que a gente não avance, que a gente não imponha as mãos sobre as pessoas. Eu não sei por que Deus está fazendo esse mover comigo tão rápido, porque é um mês, ele está mexendo nas minhas estruturas. E eu falei, mexe nas minhas estruturas, transforma a minha vida, porque eu não quero voltar a ser a Tairine do passado. E eu
tô tendo uma overdose em Deus, e eu recebi uns amigos aqui na segunda-feira, e ele falou assim, brincando, nós estávamos brincando dos meus status. Eu falei, você viu meus status da água? Ele falou, não, você só posta coisa de igreja. E eu falei, agora eu só posto coisa de igreja porque eu sou muito melhor na igreja. Eu já recebi todos os prazeres, eu já senti muito prazer nessa vida, mas nunca um prazer tão grande como estar com a glória de Deus, com o Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a minha casa. Então vai ter sim vídeo de igreja, vai ter louvor, vai ter mensagem de igreja, porque eu sou o templo. É para isso que eu fui feita, é para isso que você foi feita. Eu estava com muito medo de vir aqui hoje e falar um testemunho que não fosse ser impactante, que não fosse ser de lágrimas, mas o Senhor falou, vai e fala, porque tem alguém que está sofrendo, que está achando que eu não tô respondendo, e eu tô mexendo nas estruturas dela, eu tô mexendo os pauzinhos com o horário dela, eu tô mexendo os pauzinhos com o marido dela que não quer ir para a igreja, eu tô mexendo os pauzinhos com a filha dela que tá com problema, eu estou mexendo os pauzinhos. No meu silêncio, ela vai ver. E o que eu tô indo para te dizer, acalma e não conta os seus problemas para quem não é teu amigo, para quem não vai poder te ajudar. Eu não falei isso para ninguém do meu trabalho. Todo mundo veio me tratar como coitada. Nossa, você tem filho, ela não te colocou nesse horário. Eu falei, Deus sabe de todas as coisas. O que não tem remédio remediado está. Vamos mudar de assunto? E acabou. Outro falou, pequena, eu achei que ela ia te mudar. Eu falei, o Senhor sabe de todas as coisas. E acabou. Quando eu fui para a igreja, eu já tinha escrito o que eu ia falar, já tinha feito as minhas anotações. E eu tinha colocado um versículo da Bíblia, Salmos 19:14, que fala assim: venha a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas cargas, os seus fardos, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Falei, mas eu vou falar só isso? Como é que eu vou fechar? Eu fecho com as palavras do pregador de ontem, que Deus me levou lá para me curar das minhas feridas, que eu estava com muita dor ontem. Ele falou assim, eu vou fechar falando isso. Os amigos que eu carrego me geram cargas, mas o amigo que me carrega alivia as minhas cargas. Os amigos que eu carrego me geram cargas, dores. Mas o amigo, Jesus, Deus, que me carrega, alivia as minhas cargas. Ele não carrega por mim, ele alivia. Então, eu acho que é isso. Eu termino aqui e abro para vocês, para os pedidos. E o Senhor é muito bom, em meio à dor, em meio ao sofrimento. Ele vem nos dar uma lição e nos mostra que precisamos ser resilientes, precisamos ser fortes, que Ele está agindo ao nosso favor. Que você tem autoridade na tua casa, nos teus problemas, no teu trabalho. E para de achar que você não tem autoridade para resolver os seus problemas, porque você tem. Hoje eu me sinto uma leoa. A Aline falou, você pode ser, só porque você é crente, você acha que você não pode defender o seu, você não pode ser uma leoa? Estava me sentindo um gatinho. Mas Deus falou comigo e eu sou uma leoa. E eu sou forte em Deus. Nele eu tenho força. Nele eu elevo os meus olhos e eu sei que o Senhor pode mudar o meu destino, as minhas dores e as suas. Finalizo por aqui, Aline. Ai, que coisa mais linda, que delícia de ouvir essa menina, gente. Quem que aguenta? E eu fico impactada porque o que a Tairine falou sobre a dúvida que geralmente vem no nosso coração sobre o nosso testemunho não é impactante, não vai impactar. Quem disse? Eu tenho certeza que cada uma aqui está impactada com tudo que ouviu. E o que seria de cada uma de nós se não tivéssemos uma história para contar até o grande encontro com o Senhor?
O que teria sido de nós se as coisas tivessem sido o tempo inteiro fáceis? Se ninguém tivesse tido altos e baixos? Se ninguém tivesse tido momentos em que falasse, meu Deus, eu acho que agora o Senhor desiste de mim. Mas o tempo inteiro a gente vê que a misericórdia dele se estende, o amor dele é incondicional. Que o tempo inteiro a gente se afasta, a gente faz besteira, mas a misericórdia dele nos alcança. Ele está o tempo inteiro de braços abertos, esperando por cada uma de nós. O que seria de você, Tairine, da sua maturidade espiritual, do seu conhecimento, da sua sabedoria, do discernimento, de você entender quem você é hoje em Cristo, se você não tivesse vivido tudo que você viveu? Se você não tivesse passado pelas lutas que você passou, experimentado provações, aonde ele mostrou a força, a glória, a graça, a misericórdia, o sobrenatural sobre a sua vida. E eu louvo a Deus por você ter estendido as suas mãos, por você ter se rendido ao Senhor e por você ter cumprido a sua promessa. Nós vamos ter muitos altos e baixos. A palavra do Senhor diz que no mundo nós teremos aflições, mas que nós possamos ter bom ânimo, porque ele venceu. E se ele disse na palavra dele que ele venceu e que através do nome dele nós poderemos fazer coisas ainda maiores, é só a gente tomar posse e seguir em frente. Ontem, quando ela me ligou, foi muito forte o que o Senhor falou na hora ali no meu coração. A sensação que me dava era que todo o trauma e o estresse e a repreensão que ela sofreu durante aquele período fez com que ela se sentisse diminuída ao ponto de não se sentir merecedora ou digna de correr atrás e de tentar reverter aquela situação. E foi quando eu falei para ela, é hora de ser leoa, mas não é uma leoa para confrontar, para afrontar a sua chefe, não é esse o seu papel. Uma serva do Senhor, uma mulher cristã, uma mulher que vive nos caminhos de Deus, ela não tem que ser humilhada pelos homens, ela não tem que aceitar a humilhação, abaixar a cabeça para tudo. Ela tem que lutar pelos próprios direitos, ela tem que vestir a armadura espiritual que o Senhor nos concede e tentar fazer o que estiver ao nosso alcance. Foi o que eu falei para ela, eu falei, Thay, o que você tem que fazer é a sua parte. Ficar calada sem ao menos tentar, não resolve. Vai até lá, você tem que falar com autoridade, não confrontando, como uma mãe, como uma mulher profissional que tem o direito de perguntar e de tentar. O máximo que vai acontecer é você levar um não, só que até mesmo esse não vai ter resposta depois. O Senhor, ele não é porque você vai levar um não que as coisas saíram do controle de Deus. Mas eu também, como mãe, entendo o coração dela. Entendo que ouvir aquele não trouxe dor, trouxe desespero, trouxe angústia. Nós somos carne e osso. A gente não está isento a viver esses momentos de angústia e de aflição. E não é por isso que a gente perdeu a nossa fé, que a gente não crê no Senhor, que a gente acha que Ele esqueceu de nós, que é injusto. Não! Só que olha o privilégio, né? Dela entender a identidade dela como leoa, como uma filha do Senhor, mulher de Deus, sabe? Que pode, sim, tentar lutar pelos seus direitos com dignidade, com cabeça erguida, não abaixar a cabeça, não se humilhar de forma alguma. E aceitar o não do Senhor. Aceitar o tempo do Senhor, permitir que Ele faça a obra. E olha aí o resultado. Recebeu um não, mas teve uma resposta tão preciosa e maravilhosa durante o culto. Teve uma experiência sobrenatural. Gente, isso não tem preço.
O que teria sido da Tairine se ela tivesse saído do trabalho e ficado em casa, remoendo aquilo que estava acontecendo? Nós somos mulheres e o Senhor quer que nós estejamos de pé, de cabeça erguida. Se for para abaixar a cabeça, é para colocar o nosso joelho no chão e abaixar a cabeça para a gente se render graças a Ele. Sabe? É só se for assim, porque caso contrário, o Senhor nos coloca na linha de frente de batalha. É para guerrear, é para lutar. Se ela tivesse ficado em casa lamentando, o que teria sido? Ela não teria vivido isso. Então a gente precisa parar de perder tempo. A gente não pode mais perder tempo e a gente precisa aproveitar cada minuto, cada oportunidade, cada experiência. Às vezes, aos nossos olhos, são experiências ruins, são coisas que entristecem o nosso coração, traz angústia, traz sofrimento, traz dor. A gente sente no nosso físico, afeta a nossa saúde. Mas se o Senhor está permitindo, se a gente sabe que nós estamos caminhando na presença dEle, nós estamos vivendo o propósito dEle, a gente sabe que até mesmo essa dor está gerando um grande testemunho. E o nosso testemunho é aquilo que o Senhor permite, é aquilo que Ele quer que seja. O que talvez aos nossos olhos não é impactante, pode mudar a vida de alguém. O que eu aprendo hoje com a Tairine é de você se manter de cabeça erguida. E ao invés de remoer, de lamentar e de ficar prostrada em casa, remoendo, angustiada, com medo, aflita, vai para o lugar certo. Procura as pessoas certas, vai para o lugar certo, vai buscar resposta com quem realmente resolve, com quem realmente entende, domina o problema. Que até mesmo no silêncio ele faz, né? Que testemunho maravilhoso. Muito obrigada, Thay, por compartilhar isso com a gente. Tata, você quer falar alguma coisa? Eu quero, né, minha filha? Porque eu tô tentando fazer mala, mas não dá. Essas irmãs são muito abençoadas. Eu faço, paro. Ai, que bênção, Tairine, que bênção. Eu só queria dizer mais uma vez, assim, o quanto o seu testemunho falou ao meu coração. E aí eu quero até compartilhar um testemunho, quando a Tairine falou, né? Deus tá cuidando, tá remanejando, né, os seus horários, tá cuidando do seu trabalho, enfim. Eu tô trabalhando de home office já faz um tempo, e a empresa que eu trabalho voltou ano passado 1 vez por semana, e agora a partir de fevereiro vai 2 vezes na semana, né? E aí eu tô com um gerente novo que começou semana passada e ele veio conversar comigo e já tinham falado comigo, Thalita, olha, eu acho que eles vão cogitar de você começar a vir. E aí eu falei, meu Deus. Na hora que a primeira pessoa me falou, eu falei assim, beleza, já vou procurar outro emprego. Porque a gente é meio revoltada, né? Eu falei, já vou procurar outro emprego. Mas depois eu falei assim, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, né? O Senhor me colocou nesse trabalho, essa porta foi o Senhor que me colocou, e o Senhor me mandou para essa terra, né? Que é a terra que eu e meu marido entendeu que é a terra prometida. Então não foi em vão. E aí eu conversei, e aí ele falou, ó, Thalita, eu tô verificando se você vai ter que vir realmente pro escritório, e aí eu moro no interior, escritório em São Paulo, e ele falou assim, ó, vou ver certinho com a menina do RH e te aviso. Isso vai fazer umas 2 semanas, aí o meu marido falou, meu Deus do céu, mas que RH é esse que demora 2 semanas para responder? Falei, pois é. Aí eu falei para esse chefe, falei, ó, Lei, Deus me deu esse trabalho, Deus me colocou, me mandou para lá, eu morava em São Paulo, me mandou para o interior. Eu creio que tá tudo sobre, né, debaixo da vontade do Senhor, então ele sabe de todas as coisas. E aí, segunda-feira, o coordenador me chamou, que é o chefe do meu chefe, e aí a gente conversando, ele falando um pouquinho dessa mudança de área, e ele pegou e falou assim, aí eu falei para ele,
André, deixa eu te perguntar, referente às idas, né? Eu falei, o RH mandou um e-mail na sexta-feira, no final do dia, na sexta-feira, falando que quem não tinha um contrato full remote teria que voltar, teria que ir realmente. E aí eu fiquei, aí eu falei, Senhor, não vou me desesperar, não vou ficar ansiosa, entrego nas tuas mãos. E aí, quando foi segunda-feira, eu conversando, perguntei para esse coordenador, ele falou, olha, Thalia, a gente estava vendo, mas hoje eu sou pai, ele acabou de ser pai, faz um mês que ele virou pai, né? Ele falou assim, eu acabei de ser pai, e hoje eu sei a importância de estar perto do filho, e essas 2 vezes na semana vai ser segunda e terça, então assim, eu acho que nenhuma mãe merece ficar 2 dias longe dos filhos. No sistema, o seu endereço tá o novo? Eu falei, tá. Ele falou, então fique em paz, vamos manter do jeito que tá, continua na sua casa. No dia que der para você vir em São Paulo, você vem. Mas não vou te exigir, a não ser que o banco realmente te obrigue a vir e fale, não, preciso que ela venha, mas a princípio vamos manter o combinado do jeito que tava. Fique em paz, fica com seu filho. E quando der, porque eu tinha falado para eles, eu falei, gente, eu me comprometo a uma vez por mês pegar o dinheiro, meu salário, tirar do meu bolso e estar presente com o time, porque eu acho importante realmente estar com o time também. E aí ele falou, não, fique em paz, vamos manter o combinado do jeito que estava, e se alguém reclamar, aí a gente volta a conversar. Mas era só para testemunhar o quanto Deus realmente é bom. E quando eu fiquei em paz e falei, Senhor, tá nas tuas mãos. O Senhor não me trouxe aqui em vão, não me fez entrar nesse trabalho para eu pedir as contas por conta disso. O Senhor tem um propósito e eu creio no propósito que o Senhor tem. E aí, realmente, essa segunda-feira foi confirmada. E ele falou: não, pode ficar tranquila, fique em paz e vamos manter. Então, eu só queria contar que realmente, mesmo a gente sendo, né, falha, pecadora, Deus, ele a promessa, quando ele faz uma promessa, ele é fiel para cumprir, mesmo que às vezes a gente, né, descorregue, ele continua se mantendo de pé, assim. Então, Deus é bom demais. Só queria compartilhar isso. Amém. Ah, e pode ser que eu não tenha deixado claro, mas a resposta foi negativa. Só que no meio dessa conversa, desse feedback hoje, eu tive uma positiva que eu não estava esperando. Eu tô sangrando tem 1 ano que eu menstruo todos os dias. Eu estava com anemia 7, quase para tomar sangue. E eu não podia operar, estava nova no trabalho, como é que eu vou operar? E aí eu já falei pro médico, não vou operar, deixa para operar nas férias. E saiu da boca dela, ela falar, escolhe o dia e volta a falar comigo. Eu fui pedir do horário, eu recebi um não pelo horário, mas eu não queria de jeito nenhum falar da operação para ela. A operação seria um segredo que eu faria nas férias. Mas na hora, como você falou, que eu deveria ser uma leoa, lutar pelas minhas coisas, veio você falou, fala da operação. Aí hoje ela veio e falou, escolhe o dia, só espera eu contratar essa pessoa e você pode operar. Ou seja, Deus curou as feridas da minha pele. Se eu puder, se vocês permitirem, eu quero compartilhar a foto dessas feridas com vocês, lá no outro grupo. Deus curou, foi cura, acho que na primeira semana do devocional, desapareceu. Deus curou as feridas, Deus sarou a minha anemia, a anemia que não é nem minha, é do Satanás, que estava 7, agora está 11. Eu já fiz todos os exames e agora é só operar e ficar 0 bala e ter uma vida normal, para a glória e honra do Senhor. Então, é só confiar, né, gente? Meu Deus, você é louco. Colecionando testemunhos, filha. E você tá achando que é bobagem, né? Ah, o que será que eu falo? Tá maluca, colecionadora de testemunhos. Aí, Thalita, tá dando para ralar comigo, tá vendo, Tata? Não, meu Deus, A juntar Thalita- vocês. a Thalita E meu que fica me marido, zoando. olha, vai ser vigília. E ó, aproveitando que a Tailine tava falando das feridas, eu até já quero que coloquem aí oração por mim, por favor, porque como eu falei, né, eu herdei, foi uma herança que veio da minha mãe, que em nome de Jesus vai cair por terra, que minha mãe tem e que faz 1 ano e meio que eu tô, hoje tá bem melhor, ó, mas se vocês verem, meu pé hoje tá
bem melhor porque eu passei pomada agora, mas tá carne viva. E assim, é uma coceira insuportável. E é muito emocional, assim. Muito do emocional. Eu, assim, aparentemente hoje é igual eu falei, no meu trabalho, que era onde a fonte de estresse, tá muito mais tranquilo. Mas é igual eu falei, né? A gente trabalha a mente, fala, não tô ansiosa, não vou ficar ansiosa. Mas é difícil, assim. Às vezes eu sinto meu coração acelerar, eu tento desfocar, porque não tem, às vezes é algo que a gente não consegue controlar, né? Então, coloque em oração, por favor, a minha saúde, essas feridas, para que ela venha realmente cicatrizar, porque eu não quero essa herança, não quero isso, eu quero me libertar disso. Assim como minha mãe tem se libertado, eu quero me libertar disso. Amém, glória a Deus. Alguém quer falar alguma coisa? Senão a gente vai começar a anotar os pedidos de oração para a Tairine orar. Alguém quer falar algo? Dar um testemunho, falar se o que a compartilhou tocou em você, te direcionou para alguma coisa? Não? Resultado do concurso da DEA, dia 30. Oração, peraí. Oração pela vida da Rê em todas as áreas. Oração pela saúde da Camila e porta de emprego. Mais alguém quer fazer algum pedido de oração? Portas de emprego para os filhos da Deia. Nina, pode falar. Oi, Melinda. A paz, tudo bem? Paz. Eu gostaria de fazer um pedido de oração aqui em especial pelo um vizinho meu, que a gente está tentando levar ele para a igreja desde domingo. Ele tentou suicídio, o nome dele é Vitor. Ele tentou suicídio por 2 vezes. Aí tentamos levar ele para a igreja, ele teve crises fortíssimas, não conseguimos levar. E aí hoje também a mesma coisa, na madrugada o pai dele foi ver, ele estava quase morto, ele tentou novamente, ele está na UTI, e assim, a família está desesperada, o pai dele está chorando muito, graças a Deus ele está melhorando, e nós estamos aqui em oração, tem sido uma batalha muito forte pela vida dele. E assim, eu peço encarecidamente, nessa madrugada que nós vamos estar em oração, que as irmãs lembrem de orar por esse jovem, ele só tem 21 anos de idade, e por causa de um namoro, uma decepção de um namoro, que a namorada dele trocou ele por o melhor amigo dele, né? E aí ele tá nessa crise aí de tentar se matar por várias vezes. Então, o nome dele é Vitor, né? Eu sei que é uma batalha e tanto, né? Não é fácil. No mundo espiritual, nós sabemos o quanto que o inimigo tenta ceifar a vida das pessoas, né? Eu creio que Deus tem um plano muito grande na vida desse jovem. Eu creio bom? também, Nina. Amém. Amém. Obrigada, viu, querida? Nada. Amém. Thay, oração pelo processo seletivo da Tainá, pela área emocional da Ni e provisão para a Alvina. Mais alguém? Oração Silvana. Eu peço oração pelos meus filhos na libertação, e eu tenho um dos meus filhos que está na tabernáculo, lá fazendo o jejum lá, né, o propósito dele, e ele precisa de amanhã uma resposta de Deus para um assunto muito sério. Eu não sei o que é, mas ele pediu oração e eu estou pedindo para vocês também. E coloquem na madrugada. Deus vai libertar os meus filhos. Amém? Amém. Eu creio. Amém. Silvana. Tá, e você tá vendo aí? Eu tô te falando, tá dando para você anotar? Tá? A Silvana pedindo oração pela vida dela, saúde, gestação, família, pelo pai.
A Eliane, pelo filho Gael, está com dificuldade de ir para a escola. Boa noite, Josefa. Pelo menos a oração você vai pegar. Depois você assiste a gravação. Sueli levantou a mão, a Beth também. Mãe, tá no mudo. Tá mudo. Calma aí que ela vai pedir ajuda pro universitário. Pronto, pode falar. Ih, tá mudo ainda. Mãe, tá no mudo. Aumenta aí o volume. Às vezes é o volume. Ou tá com o dedo, né? Não estão vindo. Não. Beth, enquanto isso, você quer fazer algum pedido de oração? Quero. Diga. A paz do Senhor a todas. Paz. Eu tenho uma filha que ela tá com anemia e ela cortou o dedo no sábado e eu pedi que ela fosse para o pronto-socorro. Ela não foi, aí ela enfaixou o dedo, aí ela fez um curativo e saiu para ir a uma festa do aniversário do amigo. Só que o dedo dela perdeu o movimento, o dedão. E ela é cabeleireira, né? E aí ela foi no pronto-socorro agora, eles internaram ela. Só que ela já fez uma transfusão de sangue semana passada, que ela tá com anemia. Ela é bariátrica, ela tá com problema de mioma. E eu pedi até oração por ela estava bebendo muito. E faz 4 meses que ela tinha parado de beber, desde que eu pedi a oração aí no grupo, né? Que ela não havia bebido mais, de sábado ela bebeu. Só que agora ela foi no pronto-socorro e está internada. E os médicos falaram que ela precisa fazer uma cirurgia de urgência. Então eu peço para as irmãs me ajudar em oração. Como que é o nome dela? É Daniela Silva. Que eu tô assim meio... a minha luta é tão grande com essa menina e agora tá acontecendo essas coisas com ela. Eu não sei se Deus quer parar com o que ela tá fazendo, porque ela era uma menina ministra de louvor. Saiu da igreja e há 2 anos ela fez uma cirurgia bariátrica e ela está com 38 anos. Ela descobriu que ela tinha que ir para o mundo, entendeu? Ela largou tudo, a igreja, e foi para o mundo e experimentar as coisas do mundo. E eu não sei o propósito de Deus nisso tudo, entendeu? Mas eu peço oração por ela. Eu estou meio desesperada, assim, porque eu tinha que ir até para a igreja hoje, eu não fui. Eu falei, eu não consigo nem ir para a igreja hoje, Jesus, me ajuda. Porque, assim, aí eu vi a Tairine falando, é uma bênção essa moça. Eu sinto Deus na vida dela, então eu disse, meu Deus, que testemunho tão parecido. E a minha filha, com 38 anos, dando esse trabalho tão grande, que eu falei, meu Deus, eu preciso pedir que elas orem por mim. Porque eu oro, mas quando a gente está dentro do problema, é mais difícil para a gente alcançar. A gente acha que está sozinha. E eu estou sempre orando por ela. Nós passamos 8 dias proféticos na nossa igreja, todos os dias. Eu pedi tanto ao Senhor e ela teve que passar por essa cirurgia. Está internada agora. Eu estou em casa, eu falei para ela, preciso ir
Ela disse não, que ela tem que fazer exame de sangue. Mas se tiver com anemia, não vai poder fazer a cirurgia. E tá perigoso, porque ela cortou o tendão do dedo. Só que ela isolou o dedo, fez o curativo por conta própria. Eu pedi a ela, vai no pronto-socorro. Ela não foi. Então, me ajude, irmãs. Me ajude, olha só. Amém. Amém, Beth. Acalma seu coração. Você não ouviu esse testemunho da Tairine à toa? Ouvi. Não é verdade? Não é Olha verdade? só quantas coisas parecidas. O Senhor derrama autoridade sobre a vida da Tairine para orar e interceder pela sua filha hoje. Eu Porque creio. não foi à toa. Se ele colocou a Tairine hoje aqui, você fez, entrou nesse momento, não conseguiu ir para a igreja, tá com seu coração aflito, mas a Tairine traz um testemunho tão parecido do que o que a sua filha está vivendo, é porque era para você estar aqui, era porque você está ouvindo. E ele, da mesma forma que ele está agindo na vida da Tairine, que ele mudou a história dela, que está mudando, ele vai fazer na vida da sua filha também. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio. Acalma o seu coração, porque o Senhor já está movendo. Só de você estar aqui ouvindo esse testemunho já faz parte do agir do Senhor. Amém, amém. Eu creio. Viu? Eu creio. Muito agradecida, irmãs. Eu creio. Amém. Amém. Sueli, será que você consegue falar? Tadinha. Coitada, não tá saindo. Amém. A gente apresenta ela em oração. Amém. Tá, e pode fazer a oração na hora que você quiser. Agora é você que tá muda. Até peguei um olhinho ali que eu peguei na igreja ontem, que ó, a autoridade tá forte aqui. Até peguei um olhinho. Vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui nessa noite, Senhor, eu te apresento, Senhor, a minha vida e te apresento a vida de todas essas mulheres. Não somente as que estão no Conexão, mas as mulheres do devocional, as filhas dessas mulheres, os maridos dessas mulheres, os filhos dessas mulheres, os esposos, todas as pessoas que estão acerca delas. Senhor, nessa noite, faz, Senhor, com que esses pedidos movam a terra e abram os céus. Que os céus se abram para esses pedidos, Senhor, e que eles se concretizem na terra. Eu peço que o Senhor me dê autoridade, Senhor, através da minha boca, que eu possa falar o teu nome e o teu nome mover céus e terras. Como naquele dia o Senhor disse que eu tinha autoridade para fazer aquele carro funcionar. Eu quebranto meu coração e peço a libertação, Senhor, sobre a vida do Vitor. Manda, Senhor, anjos e arcanjos, príncipes anjos, Senhor, na casa dele nesse momento e quebra toda a malignidade. Todo espírito de morte sai agora, Senhor, da vida dele. A família dele, Senhor, seja blindada, Senhor Jesus. Que o coração dele, Senhor, seja aberto para ele ter uma experiência de vida com o Senhor. Que ele tenha um encontro da mesma maneira que o meu irmão Gabriel teve um encontro contigo, Senhor. Porque eu sei que o meu irmão disse que não estava mais vivo. Da mesma maneira que o Vitor acha que ele não está vivo, Senhor. Hoje o Senhor sopra e manda anjos, Senhor, para falar com ele e dizer que ele tem vida, que há vida nele, Senhor Jesus, e que ele possa abrir os olhos e que possam ter pessoas levantadas do Senhor para acolher essa criança, para acolher esse jovem e levá-lo, Senhor, aos teus caminhos, não sendo só por misericórdia, mas como uma missão, Senhor Jesus. Coloca pessoas para poder ajudar. Eu peço, Senhor, que o Senhor visite nesta noite a vida do Gael, Pai, o teu anjo, o teu filho, o teu separado, o teu precioso, Senhor. Eu sinto, Senhor, que o Gael, ele foi escolhido, ele foi gerado com amor. E ele precisa, Senhor, de anjos protegendo ele na escola. Ele precisa de anjos que acalme ele, Senhor. Coloca profissionais capacitados, Senhor Pai, acerca do Gael, para que ele possa ser acolhido, Senhor, que os colegas dele possam acolher e que ele sinta, Senhor, firmeza, que ele sinta segurança, Senhor, para estar na escola, e que
tudo que ele necessita seja preparado nessa escola. E se não for nessa escola, o Senhor mostra, Senhor, de uma maneira surpreendente aonde ele deve estar, porque nós sabemos que o conhecimento abre portas, o conhecimento nos ajuda a viver, e o Gael precisa e necessita e tem o direito disso, Senhor. Então, nessa noite, eu peço que o Senhor dê paz, dê calmaria, Senhor, para a mãe dele, Senhor, para Silvana, não, para Elaine, Senhor, em nome de Jesus, nessa noite. Eu também peço que o Senhor visite, Senhor, a casa da Silvana, a gestação dela, Senhor, como o Senhor visitou a minha, que foi uma gestação de risco. O Senhor cuidou, o Senhor zelou, para a honra e glória do Senhor. Hoje eu posso ter o fruto do meu filho nos meus braços, e eu sei que a Silvana, Senhor, vai ter o fruto dos filhos dela, Senhor, do filho dela nos braços dela. Também apresento o pai dela, José, Senhor, a saúde dele, Senhor, a família dela. Em tudo que eles precisarem, Senhor, restaura, renova, dá as forças, Senhor, que necessita. Nessa noite, Senhor, eu também peço que o Senhor visite, Senhor, a casa da Andréia. Bate, Senhor, lá, que ela possa sentir-se amada e que a resposta dela venha de pronto, como a minha resposta veio, Senhor. Que ela possa, Senhor, ser aprovada nesse concurso e que o Senhor possa ter misericórdia, Senhor, do esforço dela, de tudo que ela vem passando. E se porventura algo desviar dos teus caminhos, dos teus planos, que ela possa entender que o coração dela esteja aberto para ouvir a tua voz e que ela tenha calma, paciência, mansidão, Senhor, para ouvir a tua voz e o que o Senhor tem sobre a vida dela. Também, Senhor, peço que o Senhor abra portas de emprego para os filhos dela, em nome de Jesus, mas portas de empregos que vão honrá-los, Senhor, que vão engrandecê-los, que eles vão crescer, que eles vão ser supridos profissionalmente, que eles vão poder dar o testemunho na igreja, que eles vão poder ser fiel, Senhor, poder dar o dízimo deles, Senhor, e falar sobre um dia eles terem pedido, Senhor, esse emprego e o Senhor abrir a porta para eles, Senhor. Nessa noite também eu peço, Senhor, a oração pela vida da Thalita. O Senhor sabe como é difícil a doença da alma, a doença do espírito, Senhor. A psoríase é uma doença que vem atingindo, Senhor, muitas pessoas do nosso mundo, Senhor. Visita não só a Thalita, Senhor, mas toda e qualquer pessoa que possa ter essa doença, Senhor. O Senhor curou a mulher do fluxo de sangue, o Senhor ressuscitou uma menina que estava doente. O Senhor pode curar uma doença hereditária. O Senhor tem autoridade e nós damos legalidade para o Senhor agir, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre a vida da Thalita, Senhor, nessa noite. Cessa, Senhor, seca essa ferida, Senhor, como o Senhor secou a minha, Pai. Põe, Senhor, nela o remédio, como o Senhor fez aparecer com o meu, em nome de Jesus Cristo. Nessa noite eu sinto que o Senhor vem, estende as suas mãos, Senhor, sobre cada vida aqui, Pai. Também quero apresentar, Senhor, a vida da Camila, Senhor, que ela pede oração, Senhor, pela saúde dela, Senhor, por uma porta de emprego, como os filhos da Andréia. O Senhor também honre ela, que ela tenha uma porta, que ela possa falar, o Senhor que me deu, em nome de Jesus. A Alvina, Senhor, também pede que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, e que o Senhor traga paz, Senhor, sobre os planos dela, Senhor, e que a casa dela, Senhor, seja honrada, Senhor, que ela tenha, Senhor, um alívio nos teus louvores, na tua pregação, em nome de Jesus. Visita essas mulheres nessa noite, Senhor. A Tainá, Senhor, pede por um processo seletivo, resposta sobre esse processo. Eu lembro, Senhor, quando o Senhor me fez esperar 1 mês pelo meu processo seletivo. E ele saiu depois de 1 mês, quando eu achei que não daria, o Senhor foi e me entregou aquela porta que eu tirei os sapatos e pedi. A planta dos meus pés, onde eu pisasse as plantas dos meus pés, ali seria meu. Então, Senhor, dá essa bênção sobre a vida da Thalita nessa noite, em nome de Jesus. Pai amado, a sua filha, a sua querida filha, Senhor, Anica Ivanise, ela está pedindo, Senhor, pela área emocional. Visita, Senhor, o íntimo dela, Senhor. Em nome de Jesus, que um anjo venha tocar, Senhor, seu príncipe anjo venha tocar, Senhor, sobre a mente dela, da sanidade mental, trazer a cura, Senhor. Porque eu já sei, Senhor, como é passar por uma dor da alma. A depressão, Senhor, não é nada fácil. E eu sei como é, Senhor, ser crente, estar doente e as pessoas acharem que você é fraca. Nessa noite o Senhor te dá força, nessa noite o Senhor te dá autoridade, nessa noite o Senhor blinda a sua mente. Ele te diz, filha, eu estou aqui, você é forte em Deus, você
tem autoridade para estar liberta. Em nome de Jesus, toda depressão cai por terra, não só como a Ivanise. Se qualquer pessoa desse grupo que está ouvindo agora, você é liberta. O Senhor vai levantar anjos, vai levantar médicos, psicólogos, psiquiatras para te ajudar, para te combater. No nome de Jesus Cristo, você é liberta. Também, Senhor, quero orar, Pai, pela vida da Josefa, Senhor, que ela atrasou, Senhor, mas o Senhor sabe os propósitos de vida para cada uma, Senhor. Se eu estou esquecendo, Senhor, de alguma oração, o Senhor conhece, Senhor, o coração dessas mulheres. Visita, Senhor, e faz a obra. A Ana Paula, Senhor, ela não está aqui, mas eu sei que o Senhor está tocando ela, Senhor, nessa noite. Dá, Senhor, proteção, Senhor, sobre o esposo dela, sobre as filhas dela, Senhor. Apresente, Senhor, a vida da Aline, Senhor, da Thalita, da Karina, Senhor, de todas as mulheres que aqui estão, a Alvina, a Josefa. Senhor Jesus, eu não sei o que elas precisam no íntimo dela, mas eu sei que o Senhor me dá autoridade para pedir por elas nessa noite. Eu já te agradeço por tudo que o Senhor vai fazer e já sei que o Senhor tem muito mais para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. 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 Glória a Glória a Deus. Deus. Amém. Glória a Deus. Que maravilha. Amiga, Deus aproveita é para fiel. falar aqui do devocional das manas e da vigília. Ai, Já convida as outras manas. eu não sei quem não é mana aí, quem não está no grupo do devocional, meninas, nós temos um devocional que acontece todo dia, de segunda a sexta, às 8 da manhã. E hoje, em especial, essa madrugada, 3 horas da manhã, nós vamos fazer uma oração pelo link do Google Meet também. A gente fica pelo menos ali uma meia horinha, pelo menos uma meia horinha, só que como amanhã é feriado, vamos ver como é que vai ser hoje, né? Campanha de oração de 3 dias, começando essa madrugada. Qual é a razão da oração? A que você quiser, intimidade, é oração por alguma causa, por uma porta. Falei para as meninas, quem for fazer essa oração, façam um jejum também, que é muito importante para a gente se separar e ter esse momento de intimidade com o Senhor. Então, quem quiser participar, está convidada. Depois a Thalita coloca lá o link no grupo do Conexão. E estão todas convidadas, amém? E é isso. E glória a Deus. Deixa eu parar a gravação aqui.